Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre o propósito da igreja. Você já parou para pensar qual é o propósito da igreja? Eventos, ação de evangelismo. Como diria o irmão T.L. Osborne, nós não fazemos parte de um clube, onde nós fazemos parte de um coral, a gente paga o dízimo para um dia poder ir para o céu. Lá em Mateus, no capítulo 16, entre o versículo 13 ao versículo 18, nós temos a primeira menção da palavra igreja na Bíblia. E essa menção, ela nos revela um pouco sobre o propósito da igreja, o que estava na mente de Deus e o que Jesus falou a respeito da igreja e do seu propósito. A gente vai perceber alguns detalhes, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus estava indo com seus discípulos a caminho de Cesareia de Filipe. E dentro desse caminho é onde ele vai perguntar quem as pessoas dizem que eu sou, os discípulos vão falando, até aquele momento crucial em que Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nesse contexto é que Jesus vai revelar algo sobre a igreja de maneira específica. Ele vai dizer, é sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja, igreja do grego eclésia ou eclesia. E o que significa essa palavra eclésia ou eclesia? Eram os chamados para fora, a Assembleia do Rei. De uma maneira bem simplificada que eu vou colocar aqui para você, o rei ou o imperador daquela época, ele tinha a sua igreja. Aqueles que eram enviados para estabelecer a vontade do rei, eles eram enviados para fazer com que a vontade do rei fosse cumprida, eles eram representantes do rei, ou seja, eram aqueles que eram responsáveis por fazer com que a vontade do rei fosse estabelecida, fosse realizada, fosse cumprida. E Jesus diz, eu vou estabelecer a minha igreja. Agora, o que eu acho interessante, eu já vi alguns pregadores falando, isso marcou muito a minha vida, Jesus, a primeira vez que ele vai falar da igreja, ele poderia ter falado lá em Jerusalém, no templo, no Sermão do Monte das Oliveiras, num lugar muito bonito, mas a Bíblia diz que ele estava indo a caminho de Cesareia de Filipe. E para você que não sabe, essa era uma cidade conhecida também como a cidade do César, uma cidade do imperador. É uma cidade onde o nível de pecado era grande, havia adoração a Baal, haviam deuses que as pessoas adoravam, em que praticavam e cultuavam esse Deus praticando orgias. Então era um lugar considerado sujo, um lugar onde havia idolatria. Muito provavelmente os discípulos não eram um lugar onde eles ficavam confortáveis, não era um lugar onde eles se sentiam bem, muito pelo contrário, era um lugar que tirava os discípulos da zona de conforto, mas era indo para esse lugar que Jesus vai revelar a igreja. Ou seja, nós podemos perceber que a igreja ela é chamada para brilhar a luz onde há trevas. A igreja é chamada para fazer a diferença, para transformar ambientes. A igreja não é chamada para ficar num lugar de conforto, para ficar num lugar de facilidade, num lugar onde eu não tenho problema, mas nós somos chamados para transformar realidades, para mudar culturas, para se colocar contra o sistema que vai contra a vontade de Deus e fazer com que a vontade do Rei Jesus se manifeste onde quer que a gente esteja. Outra coisa interessante é que Jesus diz, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Essa afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, foi através dessa afirmação que nós nascemos de novo, que nós fomos transformados por Deus, que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ele fala, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas às vezes vivem uma vida com medo do diabo e do inferno, mas olha que interessante que Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta não ataca, porta se defende. Quem ataca somos nós. Benny Liebscher, ele fala o seguinte, nós estamos com a bola e nós estamos indo pro ataque. Num jogo de futebol, você percebe quando um time está atacando, o outro time fica nervoso ali, com medo, doido para que a bola saia ali do campo de defesa deles. Eles querem que a bola vá pro ataque, porque quem está no ataque está em posição de vantagem, está próximo de fazer um gol. E essa é a nossa posição como igreja. Nós não somos um time de defesa que está ali na retranca esperando para não tomar um gol. Não, nós estamos no ataque, o inferno é que tem que se defender, nós é que vamos para frente, nós é que expandimos e alcançamos a vida de pessoas que iriam para o inferno, mas são alcançadas, são trazidas para um reino de paz, alegria e justiça. Esse é o posicionamento da igreja. É interessante porque na época que Jesus disse isso, havia o imperador César e havia
havia a elite de César, os soldados de César, aquelas pessoas que eram responsáveis por fazer com que os outros países ou os outros locais fossem conquistados e servissem ao imperador, servissem ao império. E geralmente eles tomavam esses lugares através primeiro do poder e depois da cultura. Trazendo isso para a nossa vida é muito interessante porque Deus deseja realizar a mesma coisa através das nossas vidas. Afinal de contas, nós somos a elite do Senhor. Primeiro através do poder. Aonde quer que você ande, o poder de Deus há de se manifestar através da sua vida. Aonde a morte vai haver vida, aonde havia a enfermidade vai haver cura, aonde havia a falta e a escassez vai haver abundância, vai haver provisão. Então Deus vai se manifestar através da sua vida. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O poder de Deus em operação, em manifestação, vai fazer com que todos olhem para a sua vida. Então eles conquistavam através do poder, através da luta. Só que as nossas armas são espirituais e vem da parte de Deus, selando a nossa vida para andar no propósito que Deus estabeleceu para nós. E a segunda coisa era a cultura. O império enviava pessoas que colocava ou eles pulverizavam a cultura de Roma para que as pessoas se acostumassem com a cultura. E então, antes eles não queriam ser conquistados por Roma. Foram conquistados pela força, mas agora a cultura vai fazer com que eles desejem fazer parte de Roma. Agora Roma não é mais só algo que eles estão lutando contra, mas é algo que vira status. Ser um cidadão romano era algo que era status naquela época. Pois é assim que Deus vai fazer nesses últimos dias através da nossa vida. Não só nós vamos nos mover no poder de Deus, mas uma vez que nós alcançarmos vidas, nós vamos começar a estabelecer uma cultura do alto, uma cultura do céu. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu quero o que você tem. Porque as pessoas não estão acostumadas com amor, as pessoas estão acostumadas com egoísmo, com cada um vendo o seu próprio umbigo. Agora, quando você estiver andando em amor, manifestando o amor de Deus para a vida dessas pessoas, trazendo a cultura do céu aqui para a terra, as pessoas vão olhar para nós e assim como foi naquela época, elas vão desejar ter o que nós temos, elas vão desejar a alegria de ser feito filho de Deus, vão desejar a alegria de ter uma garantia que independente da circunstância, nós somos mais do que vencedor sobre todas as coisas. Então nós podemos nos mover pelo poder de Deus e transformar todos os lugares manifestando a cultura do reino. Sabe, e talvez você possa estar se perguntando agora: eu vou andar, vou manifestar o poder de Deus, eu vou trazer a cultura do céu para a terra? Eu não sou merecedor, eu sou indigno, eu sou tão falho. Eu quero te falar uma coisa: Deus te amou, Deus olhou para você e decidiu colocar você nesse momento da história, aqui e agora, no lugar que você está. Então você está num lugar, numa região, você nasceu aí, ou ainda que você tenha saído do lugar que você estava e foi para outro lugar. Você é especial para Deus, você é valioso, você vale o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então você é mais do que capacitado para fazer todas essas coisas. Aquilo que nós desempenhamos em Deus não tem a ver com o nosso merecimento, tem a ver com a fé, com o entendimento de propósito, tem a ver com saber quem eu sou, conhecer a minha identidade e com ousadia e intrepidez andar cumprindo aquilo que Deus me chamou para cumprir. Então sim, você pode manifestar o poder de Deus, você pode trazer a cultura celestial para onde quer que você esteja. Eu declaro em nome de Jesus que aonde você passar, você vai deixar o bom perfume de Cristo através do poder e do amor de Deus. Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.